A gente recebe a Ana Charnizon, pedagoga, mestre em Educação e Linguagem, consultora em Estratégia e Cultura Regenerativa. Tema: o trauma nas organizações. Uma reflexão sobre como o trauma se manifesta em estruturas institucionais e culturais e os caminhos para práticas organizacionais restaurativas. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, estou muito, muito feliz de estar aqui para escutar, para aprender. E acho que esses encontros, o encontro é muito valioso, né? Os encontros. Eu quero começar trazendo alguns dados. Segundo a OMS, a gente tem 1 em cada 8 pessoas no mundo vivem com um transtorno mental em 2019, lá em 2019, né? São quadros que comprometem o trabalho, as relações, né, a rotina. Outras pesquisas estão apontando que no Brasil, o Brasil é o país mais com pessoas mais ansiosas e mais deprimidas, né? E a depressão e a ansiedade, elas retiram 12 bilhões de dias por ano, né? Custa US$ 1 trilhão globalmente, ou seja, um péssimo negócio. Isso, a metade desse custo não tem a ver com internações e consultas, é com produtividade perdida, ou seja, antes de virar diagnóstico, é, o comportamento, acontece a perda de produtividade nas organizações, né? Então, a queda de desempenhos, conflitos, os erros, afastamentos curtos, é, presenteísmo, desmotivação. Então, por isso que a gente fala que a saúde mental não é só uma questão clínica, ela é organizacional, né? Quando a gente fala do trauma no trabalho, ele aparece em diversas formas, né? Em assédios e abusos de poder, insegurança psicológica, excesso de carga, escopo de trabalho, né? E tudo isso tem um ponto de encontro que são os relacionamentos, né? Que é o verdadeiro alicerce da saúde mental. Os traumas relacionais, que é onde eu quero focar aqui minha fala, são feridas emocionais, né, que vão surgir nesses vínculos que têm uma importância, são vínculos significativos, quando quem deveria oferecer um cuidado, uma proteção, segurança, causa medo, causa imprevisibilidade, causa negligência. Né? Então, esses traumas relacionais, eles não acontecem num evento único, mas de repetições em que se rompe o vínculo de segurança, de alto valor, né? E então o campo do trabalho, ele é assim, vou dizer assim, um potinho de doce de leite muito gostoso, mas também tem muitos riscos para o trabalho, né? Assim, são campos facilmente que podem reativar memórias antigas de ameaça, de injustiça, de vergonha, né? E essas reações vão aparecer como comportamentos de agressividade, de retração, de ironia, de congelamento, de rigidez, são respostas possíveis, né? Quando alguém entra num estado de sobrevivência, perde-se a flexibilidade, a capacidade de negociar, a capacidade de tomar decisão, porque é, a gente quer sobreviver, né? E para sobreviver, algumas respostas serão tidas como inadequadas nesse campo. Eu vou te sugerir lembrar de um chefe ou de uma liderança que você teve, que foi uma experiência ruim, foi uma experiência difícil, assim. E a pergunta é, o que que você sentia com essa pessoa? Então, só tenta lembrar um pouquinho, né? Possivelmente você teve todos nós já tivemos possivelmente essa experiência. E pode ser que nessa relação você sentiu medo, vergonha, humilhação, né? Então, tem líderes que absorvem todo o sofrimento do time, e tem os líderes também que criam uma muralha transponível em que o time fica muito desamparado, né? E acaba adoecendo todo mundo. E assim os conflitos eles vão se acumulando, sabe? No cotidiano. Então, falta transparência muitas vezes, os acordos não se sustentam, a comunicação fica confusa, o escopo de trabalho muda o tempo inteiro, a insegurança no emprego, pressão constante, sobrecarga, um cenário que a gente conhece, né?
Eu imagino que quando eu vou relatando assim, talvez você vá se lembrando de algo que você já vivenciou. Quando isso acontece, quando essa regulação se perde, começa a aparecer os sinais, né? Então, nas equipes, a comunicação entre as pessoas vai ficando mais difícil. As áreas vão se comunicando menos. É o kit mínimo da comunicação. Ou quando, né? É só quando precisa mesmo. Os rituais de alinhamento vão desaparecendo. O silêncio invade as reuniões, tem muita concordância, mas no corredor, vixe Maria, é muito burburinho, né? E tudo isso vai virando urgência, né? A organização vai começando a operar num outro modo e as pessoas vão se sentindo muito sozinhas, né? Esses não são sinais operacionais, eles são sinais emocionais, né? E aí, por isso que eu digo que a liderança ela precisa ser alfabetizada em um novo idioma, que é, no trabalho, é, aprender essa língua dos comportamentos, né? O líder precisa aprender a legendar esses sinais. Não é diagnosticar, mas é fazer algum tipo de leitura. Então, por exemplo, se existe um conflito, um problema, né, em que um funcionário, né, se comportou com uma certa agressividade ou ironia, pode ser que sem o letramento emocional ou sem o letramento informado sobre o trauma, a gente fala, ó, olha lá, ó, cara grosso demais, faz drama, né? Enfim. E com o letramento a gente pode pensar, vai, de repente isso é um medo, isso pode ser uma humilhação anterior, né? Um senso de injustiça. E quando eu tenho esse letramento, eu vou começar a perguntar, assim, o que é que está disparando essa ameaça? Quando que ele se sente assim? Aí o líder começa a se colocar na parada. O problema não é só do liderado, né? O problema, ele está ali como responsabilidade de manejo. Então, os líderes sem letramento emocional e informados sobre o trauma tratam a proteção como defeito. Com o letramento, entendem que que o comportamento é uma pista, a comunicação é fruto, né? Então, o comportamento é pista, não é identidade, né? Eu capacito também, para além das empresas, gestores nas organizações sociais, isso também se aplica lá. Porque as organizações vão atender, né, beneficiários, as pessoas marcadas por pobreza, exclusão, né, muitas experiências traumáticas. Isso exige uma leitura mais cuidadosa. Então, às vezes, a equipe pode julgar assim, olha, a pessoa que está em situação de rua é impaciente. O impaciente sou eu, né? A pessoa que está em situação de rua, ela está sob uma condição traumática. É uma resposta, não é uma identidade, né? E da mesma forma, quando a gente não tem esse letramento, pode ser que as organizações criem, inclusive, indicadores equivocados. Por exemplo, de pensar que o indicador de sucesso mais importante de uma organização nesse tipo é tirar as pessoas da rua. Para alguns pode ser, mas existem tantas outras coisas que precisam acontecer, essas micro-vitórias antes da pessoa conseguir sair da rua, que aí talvez com essa leitura que falta, pode ser que eu vou fazer um indicador que vai me frustrar muito, né? Então, por isso que é importante conhecer o impacto das condições traumáticas, né? Isso muda muito a atuação, a inscrição de indicadores. É, Enfim, eu vou finalizar aqui minha fala, porque depois a gente vai ter mais um tempinho, que aí eu posso falar um pouquinho mais, mas eu tenho estudado muito como que a abordagem informada sobre o trauma é aplicada nas organizações, ah, e nesses programas que eu conduzo, principalmente em empresas, eu tenho utilizado de quatro dimensões, que é depois eu vou falar um pouquinho mais, que é a psicoeducação, uma educação terapêutica, a corregulação e as intervenções. Mas isso nós vamos deixar um pouquinho para as perguntas, aí eu posso explorar um pouquinho mais, né? Então, preferi privilegiar aqui, né, essa mudança de lente, o que que acontece quando a gente coloca essa lente informada sobre o trauma para as organizações. Obrigada. Obrigada, Ana. É,
Poder fazer essa articulação com organizações é bastante valioso para nós, né? Alguns de nós trabalham com famílias, né? Nós trabalhamos como mediadores em diversos campos e muitos de nós trabalham com as organizações. Ana, eu fiquei muito impressionada com os números que você trouxe inicialmente, né? Abrindo a sua fala. Fiquei muito curiosa com as tais 4 dimensões que você prometeu que poderia abordar conosco. E, assim, que práticas você tem usado para ajudar organizações e equipes a manejarem o trauma, sustentarem o diálogo nesses contextos de tensão, de sobrecarga ou de conflito? Então, é uma pergunta multitemática para você passear aí por onde você puder. Pois é, pergunta de US$ 1 milhão, né? É, então, o primeiro pilar que eu vejo na literatura e que eu tenho adotado para conduzir esses programas vamos entender pilares como nutrientes, né? Então, é ter um pouco de psicoeducação. Então, eu tenho programas em que a gente se encontra mensalmente para esses encontros com o time, e aí vai acontecer uma alfabetização, um letramento, né, sobre emoções, estresse, gatilhos, relações de ajuda, comunicação empática, né, melhoria de processos. Então, é simples, é acessível, tem que ser saboroso também, importante. E esses momentos produzem momentos muito bonitos, assim, parecidos quando uma criança começa a ler, aprende a ler, né? Eu lembro uma participante, uma líder, falou para mim: Nossa, Ana, um funcionário estava reclamando comigo, passou uma semana, eu descobri que essa reclamação era um pedido de ajuda, né? Então, quando o líder ele começa a, de fato, começar a se letrar, né? A alfabetização, a decodificação, o letramento é o uso desse conhecimento, a leitura e que ele começa a intervir. Então, enxergar que os pedidos de ajuda vêm vestidos com diferentes roupagens, né? Assim, na queixa, no conflito, enfim. É, eu chamo de educação terapêutica, que é um conceito que vem um pouco da pedagogia da emergência, que é o espaço, e acho que a Helena Burfin falou isso no chat, que é o espaço em que o líder ele aprende a observar, a perceber gatilhos, a reconhecer como que ele próprio reage, né? Entender quando que ele está muito ativado, né? E quando que ele é ativado pelas respostas do outro, né? E quando que ele está reagindo a partir das suas feridas. Então, é trazer um pouco, não é terapia, mas é trazer um pouco de observação, né? Então, quando o líder traz uma queixa, nossa, meu liderado está agressivo, a fulana está ansiosa, a gente vai sugerir 3 escutas aí. Qual que é sobre o comportamento do liderado, o que que o líder consegue perceber? O que que isso ativa no líder, número 2, e quais recursos o líder tem para manejar essa situação, né? Quando ele sabe, agora eu preciso esclarecer, agora eu preciso restaurar a segurança, agora eu preciso, né? Então, é isso. A gente tem também sessões de mentoring individuais, uma vez por mês, em que existe esse espaço para poder compartilhar e tem as atividades práticas, né? Então, o líder ele vai criar intervenções e vai fazer o registro das mesmas. Então, ele vai registrar o que que ele fez, quem que ele envolveu, qual foi o impacto dessa ação nele mesmo, nas pessoas envolvidas, o que que ele sentiu, o que que os outros sentiram, o que que foi um pouco o resultado, o que que ele aprendeu. Então, é uma reflexão, vamos dizer assim, registrada, e aí a gente partilha isso tanto no grupo quanto na sessão individual, um pouco mais, explorando um pouco mais. E, por fim, acho que acontece a corregulação, né? Isso acontece de uma forma muito concreta nos depoimentos, quando assim, o contexto da empresa não mudou, às vezes até a empresa está crescendo muito, isso aconteceu numa das empresas que eu atuo, cresceu 50%, e aí o time precisava suportar, né? E aí os depoimentos são muito assim, nossa, Ana, agora parece que eu tô mais tranquila, tô mais serena, eu tô conversando mais, eu sinto que eu não tô sozinha, né? A comunicação, ela fica muito mais participativa, e a corregulação acontece aí, quando uma presença apoia a outra. Só para finalizar, o resultado desses programas que eu tenho rodado são
assim, de tomadas de decisão que envolvem mais pessoas, mais autonomia, né? E mais prazer no trabalho. Isso é uma coisa muito bacana, porque a qualidade dos vínculos muda. A pessoa começa a querer estar lá naquelas relações, né? Então, e por isso que eu acho que a gente fala, né, tanto de cultura restaurativa, porque o que restaura ali é o que a gente chama de capacidade de agência do profissional. Ele descobrir, quando ele fala assim, eu descobri que eu posso fazer diferente, eu descobri que eu consigo me mover, que eu consigo manejar, né? Então, é devolver um pouco a voz, a escolha, essa sensação de agência pelas relações. É nisso que me interessa muito esses programas de restaurar a agência, isso que eu entendo por cultura regenerativa, sabe? Assim a gente pode caminhar para outras perguntas.